Capítulo 12. Na escola do templo. As festas em Jerusalém aumentavam cada vez mais, pelo fato de serem elas que garantiam toda aquela suntuosidade no templo. Eram inventados inúmeros meios para tirar dinheiro do povo, já sacrificado por pesados impostos e ofertas exorbitantes. Mas as promessas de salvação, de um céu mais fácil, levavam as criaturas a doarem tudo quanto podiam para a alegria de Deus e muito mais dos sacerdotes. A humanidade vem sofrendo há milênios sem conta toda a ordem de agressões. Podemos dizer que é um processo de evolução das almas tão lento que, por momentos, lhes escapam certos pensamentos que acusam os exploradores, os espíritos insaciáveis de ouro e de sangue, que oprimem os mais fracos e matam os já em decadência. Mas, quando meditamos profundamente nas leis de Deus, justas e sábias, tranquilizamos a nossa mente e nos certificamos de que em tudo devemos dar graças ao Senhor, porque Ele sabe o que faz em toda a sua casa universal. Aquele que não deveria fazer o mal e o faz, prejudica a si mesmo. Quem recebe, recebe somente a cota que lhe servirá de ensinamento, na pauta dos seus merecimentos. Quando conhecemos essa verdade, a alegria invade nossos corações e nos traz grandes esperanças nos nossos caminhos. Sejam quais forem os sofrimentos da humanidade, estes passam por certas filtragens espirituais. E, quando tendem a passar dos limites das forças ou do que se merece, a ação divina os intercepta e ainda despeja socorro imediato para alívio e coragem dos sofredores. A evolução é lenta, porém constante. Nunca para, por ser Deus, amor. Depois que conquistamos a paz imperturbável, nunca mais a perdemos, e todos temos esse direito, por sermos filhos do mesmo Pai. A terra está para ascender para a glória dos mundos regenerados, onde todos os que nela permanecerem sentirão a alegria que a compreensão traz, saudando todos os seus débitos de passadas vidas, sem revolta e imantados de esperanças na felicidade próxima. Os animais sacrificados no templo de Jerusalém pertenciam ao próprio templo, e a carne era vendida para o povo como carne abençoada. Quem a comesse estaria participando, afirmaram, de alguma coisa dos céus. O dinheiro predispõe as pessoas, mesmo as mais espiritualizadas, à usura, ao egoísmo, à ambição e, cega mesmo, os homens de bem quanto às necessidades alheias. O templo em Jerusalém ensinava o respeito e a crença em um só Deus, verdadeiro e justo, e esquecia que esse mesmo Deus amava a todas as criaturas por igual, sem fazer distinção. Os sacerdotes se esqueciam das próprias leis quando se tratava do bem-estar deles e de seus familiares. Talvez Roma fosse mais complacente com o povo do que mesmo os sacerdotes, que aplicavam a lei do olho por olho e dente por dente, mas somente naqueles que quase não suportavam mais a vida, os pobres e sofredores. Para estes, o trabalho era duro e o dízimo pesado para os seus ombros frágeis. E ainda havia as dádivas que ninguém poderia esquecer de oferecer ao templo, pois, segundo eles, esquecer esse gesto constituía falta de respeito para com a divindade. A ideia de levar Maria de Nazaré para a escola do templo contrariou muitos sacerdotes, mas, como partira do príncipe das sinagogas, o silêncio reinou em torno do assunto, que era conversado somente quando, em grupos, fora do templo, se reuniam os sacerdotes com sintonia de pensamentos. Eli e Ana se encontravam bastante cansados pela quantidade de visitantes todos os dias. Muitas pessoas queriam ver e ouvir a menina de Nazaré e já estava se aproximando a estafa na família, que procurava até esconder a criança com receio de que ela viesse a adoecer, tamanha a exigência dos visitantes em ver e conversar com ela. Certa madrugada, Eli, sem poder conciliar o sono, falava à sua mulher: Ana, Ana, acho providencial a ida de nossa filha para Jerusalém. Claro que vamos sofrer com a sua ausência. No entanto, agora os meus sentimentos se acalmaram diante dessa correria do povo a Nazaré, para ver e ouvir Maria. Não podemos suportar essa pressão que já nos faz muito mal. E também a nossa filha não pode ficar entregue a essas exigências das criaturas que são todas, ou quase todas, curiosas. A menina não tem mais sossego.
Creio que a vinda do rabino aqui foi inspiração dos anjos, dando socorro à nossa casa, preservando assim a vida e a missão de nossa querida filha. Como poderia ela aprender neste ambiente onde os que nos cercam são quase todos ignorantes e não dão o devido valor a uma grande missão como tem a nossa menina? Estando ela internada no templo, ficaremos despreocupados e quase ninguém mais virá nos visitar, porque é Maria a atração para todos. Ficaremos em paz e também a nossa filha. Além do mais, no templo, ela poderá se preparar com mais eficiência, por encontrar nele homens de grande saber e mulheres adestradas no serviço de Deus. Estou sentindo que vamos ter muitas alegrias com o crescimento de Maria, pelo que ela deverá ser no futuro. Vamos tranquilizar nossos corações com a ausência de nossa filha e confiar em Deus, que Ele sabe o que faz, porque somos todos seus filhos, pelo que sabemos das revelações dos profetas. Eli calou-se, reinando o silêncio entre as quatro paredes. Ana, antes de responder alguma coisa, levantou-se da cama e foi dar uma olhada no compartimento contíguo. Maria dormia como um anjo. Ana passou as mãos nos olhos e falou, quase sem que ele percebesse: Meu Deus, o que vejo? E, em silêncio, acenou para Eli, que foi, apressado, à luz mortiça do candeeiro. Os dois, espantados, nada puderam falar, tocados de emoções indescritíveis. Maria ressonava suavemente. Em seus lábios, um suave sorriso embelezava o seu rosto angélico. Com os olhos cerrados, parecia em êxtase. Em torno dela, notava-se uma onda de luz azul bem visível aos olhos dos pais, com franjas douradas e um turbilhão de estrelas minúsculas girando, qual chuva de prata. Ana chegou a ouvir uma música que dizia não ser da terra, o que ele não percebeu. Voltaram os dois para o leito e Ana disse com respeito: Eli, o que acabaste de dizer da nossa filha em se referindo à ida dela para Jerusalém? Acabamos de constatar ser a verdade. Ela não pode ficar aqui. A nossa filha tem realmente uma grande missão e deve ser preparada também pelos homens. Não podemos fugir a essa regra. Além do mais, com a proteção dos sacerdotes, pelo menos dos maiores do templo, ficaremos descansados. Não foi o sumo sacerdote quem mandou convidá-la para a escola do templo? Quantos concordaram com isso? Muitos. Pois bem, nós também concordamos. E esse é o melhor caminho para nossa filha. Ela não vai aguentar a vida nesta aldeia, junto a esse povo que nos atormenta dia e noite. Não temos jeito para escondê-la do povo, pois ela mesma procura conversar com todos. A solução é essa mesma: ficar internada no templo, porque lá ninguém entrará para a vê-la, talvez nem nós mesmos. O que acabamos de ver, ele tira todas as dúvidas acerca da missão da nossa filha. Nunca ouvi falar dessas coisas. Isto é o céu se manifestando na terra. Temos de contar ao rabino Azedamoá, porque somente ele entenderá essas coisas de difícil entendimento para nós. Estamos sacrificando o próprio trabalho de cada dia para vigiar a menina de possíveis ataques de pessoas que desconhecemos. E, indo ela para o templo, ficaremos aliviados quanto a isso, ainda mais junto a Eliseva, que conhecemos, e com a filha do sumo sacerdote, que deverá ser a sua companheira mais próxima. Isso nos dá mais segurança. Reinou silêncio no quarto. Eli levou os dedos calejados ao pavio do candeeiro, apagando-o, e dormiram tranquilos. O rabino chegou a Jerusalém como outro homem. Tudo nele mudara, como por encanto. A sua mente já dominava outras áreas, sem a prisão dos ensinamentos administrados no templo e quebrando as amarras das regras a que os sacerdotes deveriam obedecer. Estava se sentindo um homem livre, na liberdade atuante de um cidadão universal. A sua consciência se abrira ao infinito, e ele via e sentia as leis de Deus de variadas maneiras. Compreendeu que cada um recebe de acordo com a sua própria evolução espiritual e dava graças a Deus pelo despertamento diante da vida. No dia seguinte, procurou em primeiro lugar o sumo sacerdote na sua própria residência, narrando o acontecido, a aprovação da família e a disposição da menina de ir para a escola do templo. E o príncipe, contente, sentenciou: Caro companheiro do serviço de Deus, que os céus te abençoem sempre nos teus trabalhos. Desejo muito que essa menina venha para o templo
Se ela for realmente um instrumento da verdade, que seja, e a glória será do nosso templo em acolhê-la e depois da própria humanidade. Não podemos ser contra as renovações enviadas pelos céus, para não lutarmos contra o Senhor. Queremos seguir a sua justiça e o seu querer em toda a nossa vida. Tu deves ficar encarregado de defender essa menina contra os lobos que provavelmente deverão surgir em seu caminho, mesmo dentro desta casa de Deus. Bem sabes como são as mulheres. O ciúme contra ela vai ser em demasia. Preciso conversar muito com Eliseva e Lisiane a esse respeito, prevenindo-as assim para a defesa dessa criança que vai estagiar no templo. Moisés, antes de morrer, fez uma declaração com a mais alta sinceridade aos discípulos, no rigor que a verdade pede aos que trilham o seu caminho. Reuniu os anciãos do Monte Nebo, prevenindo a todos eles que haveria de vir um Messias de tão alta hierarquia, de que nem ele, Moisés, nem os profetas todos juntos serviriam para os seus servos. Que ele era o Filho de Deus, de quem recebia instruções para o comando de toda a terra e dos seres viventes. E, como ele não conseguiria viver para esperar a descida desse anjo do Senhor, caberia a todos os seus seguidores o preparo do ambiente para que o grande mestre pudesse descer das alturas para o bem da humanidade. E narrou um caso acontecido com ele no próprio Sinai. Fez-se uma nuvem acima de minha cabeça e uma voz dirigiu-se a mim nestes termos: Moisés, sobe ao monte que o Senhor deseja te falar. Não voltes à casa, pois não precisas de alimentos, nem procures companheiros. Sobe, ordeno-te subir. E eu, sentindo a emoção que o caso envolvia, fui imediatamente subindo, obediente à voz que sempre me comandava. Ao chegar no topo da elevação, o cansaço me fez deitar. Tarde da noite, acordei com a mesma voz me chamando. Moisés, responde: Sim, Senhor. O que queres de mim? A voz sentenciou com cordialidade: Vimos te buscar para que tenhas firmeza na tua missão. Nós te levaremos diante do Senhor, que comanda a todos nós no reino da terra. Prepara-te, que o assunto nos pede urgência. Pensei que ia morrer, e logo me veio o pensamento de que morrer com Deus é viver. Confesso, tive medo de deixar o rebanho que tirara das garras da casa de servidão, sem as devidas orientações. Mas levantei-me, pensando que ia em corpo de carne, quando ouvi novamente a voz a me dizer: Não, Moisés. Deita, deita. A voz me falou novamente: Feche os olhos. Obedeci e a voz me disse: Vem. O meu corpo estremeceu todo e não tive outra alternativa. Saí deste corpo. E 2 anjos me tomaram pelos braços e ascendemos rumo às estrelas. Em pouco tempo, pareceu-me, fui revestido por outro corpo que não era o meu. E, neste ato, os meus sentidos se multiplicaram como em um passe de mágica, e eu via tudo com maior amplidão. Depois de instantes, notei que nos aproximávamos de um sol que ofuscou todo o meu ser. Quis recuar, mas a voz não permitiu, dizendo: Olha, Moisés, esse é o nosso Senhor, o verdadeiro Filho de Deus. E eu, por força das circunstâncias, deparei com os olhos dele que me dominavam. Caí de joelhos, chorando, sem compreender o que estava vendo. E ele me disse de um modo fascinante que pude ouvir por todos os lados do meu ser o seu verbo com meiguice e energia, com comando, mas com amor, que nunca vira nem ouvira outro igual. Moisés, onde estão minhas ovelhas sofredoras? Entendi logo que ele falara dos judeus libertos do Egito e respondi com humildade: As tuas ovelhas, Senhor, aquelas que vieram da casa de servidão, estão no aprisco, mas elas sofrem a inquietação. Elas sofrem muitas coisas, Senhor, mas estão à espera das promessas. Cuida das minhas ovelhas, Moisés. Eu te darei recursos para que possas guiá-las com as condições necessárias ao alicerce de uma nação, onde a fé suportará todas as provações. A força de vontade ultrapassará todos os obstáculos e o desejo de unir-se a mim formará uma unidade indestrutível. Eu te enviei a elas atendendo ao clamor de seus corações. A voz da dor chegou a mim pedindo socorro, e o meu amor desceu a elas. E o mestre tornou a falar com carinho: Onde estão as minhas ovelhas, Moisés? Eu respondi: Senhor,
As tuas ovelhas estão arrebanhadas e pedem as tuas bênçãos para que a paz possa reinar em seus corações. Piedosamente, ele respondeu: Cuida das minhas ovelhas, Moisés. Elas precisam de guia, guia que serve, que instrui e dá confiança. Um rebanho não pode ficar sem pastor. Eu nunca faltarei com a minha mão em favor de todos os que me ouvirem. Eu estarei ao lado de todos, desobstruindo caminhos e ofertando o pão aos que têm fome de justiça e de amor. Eu sou o caminho em que podes confiar. E falou de novo, com segurança: Moisés, onde estão as minhas ovelhas? Respondi com humildade: Estão todas em rebanho, Senhor, esperando as promessas, a paz, a segurança que o Pai prometeu dar àqueles que sofrem. E ele prosseguiu, com discernimento: Eu sou a segurança, eu sou a paz. Sem mim, não encontrareis a felicidade. Estou preparando um reino para que possas habitar eternamente com elas, onde há abundância de pão, onde o mel é farto e onde o leite não falta para uma sequer. Sê firme tu, que as comanda, e confia no Pai que está nos céus, que ele me enviou para guiar-vos para o reino da luz. No entanto, não são apenas essas ovelhas que deverão me ouvir. Tem outros apriscos em várias direções da terra a que desejo atender, pois amo a todas. Depois, escreverá sobre isso, e o que for escrito servirá de sustentáculo para todas elas em todo o mundo. Depois, com mais um pouco de tempo, descerei à terra com uma corte de anjos do Senhor, cumprindo as profecias de que o Messias pisará no chão do mundo para ensinar o verdadeiro amor. Eu sou o amor. Esse rebanho a que ora serves de pastor são as sementes que prepararão as veredas para minha descida à casa terrena, pois essa é a vontade de Deus para com todas as criaturas. Não sejas fraco na fé e nunca te deixes ser levado pela usura. Jamais deixes sinal de ódio por onde andares. Sê firme na justiça, pois é pelas suas linhas que o amor se estabelecerá nos corações, pela força do tempo e pela bondade de Deus. O Senhor, meus filhos, me falou outras coisas que não deveis saber por ora. Portanto, creio que devemos dar início a uma força de trabalho no bem, em todos os rumos da terra, para que esse bem possa assegurar o ambiente a fim de que o Senhor possa vir, cumprindo a sua grandiosa missão de ensinar a todos o amor. Moisés, com lucidez impressionante, parecia liberar dos seus olhos chamas de luz que se faziam entender como a esperança de dar início, como deu, a uma ordem secreta de valorização consciente do bem, fazendo assim um clima favorável à vinda do Messias, que já era ponto pacífico na crença dos seus seguidores, e tornou a afirmar com toda a segurança de um comandante sem vacilar: Eu vi a luz, eu vi o Senhor e falei com ele, mas fora deste corpo que estais vendo. E bateu de leve no peito para melhor ser entendido. Daí em diante, ficou formada a fraternidade dos essênios, orientada por Moisés e dirigida pelo discípulo Essém, cuja faculdade de intercâmbio era bem visível, de sorte que conversava com o invisível com tanta ou mais facilidade que o próprio legislador, que se servia dos seus dons por muitas vezes para falar com os espíritos que o cercavam. Moisés era um portentoso medianeiro, como a própria história nos dá notícia. Os essênios se reuniam secretamente somente com os escolhidos que tivessem a capacidade de discernir, de compreender os altos ensinamentos dos profetas. Todos os trabalhos da fraternidade eram feitos em silêncio. Havia santuários no Monte Carmelo, no Monte Tabor, no Monte Hermon, nos montes Moabe e Nebo, na Judéia e vários outros pontos secretos. Quando a fraternidade foi crescendo, alguns dos sacerdotes que faziam parte desse movimento, como força de Deus, foram abrindo novos caminhos para a descida do amor. Os escritos de Moisés, que ele deixou e distribuiu para os seus seguidores, principalmente os 10 mandamentos, eram ensinamentos exteriores para o rebanho sem noção da verdade, de modo que eles pudessem traduzir de acordo com as suas próprias evoluções espirituais. As regras mais elevadas estavam em secreto com os essênios, onde a verdade poderia ficar às claras para os seus mais iluminados discípulos. Estes eram conscientes do que faziam e não só esperavam o Messias,
como trabalhavam para favorecer a sua descida dos planos superiores para tornar-se visível entre os homens como sendo a mensagem do amor. Em todo o ponto da Palestina, onde quer que se falasse de Deus, sempre existia um da fraternidade, que vibrava secretamente e ajudava no entendimento das criaturas pela força do pensamento que até hoje é pouco compreendido entre os homens. Oportunamente, voltaremos a falar dessa fraternidade, berço de luz que preparou o caminho para o nosso Divino Mestre. A escola do templo em Jerusalém fora idealizada tempos antes da chegada de Maria de Nazaré para que servisse a muitas jovens, a fim de que se instruíssem nos ensinamentos espirituais e servissem no trabalho de Deus, e para que a Virgem de Nazaré pudesse morigerar no campo dotada de tais qualidades e servir assim de instrumento para a luz dos céus. Tudo no mundo pede preparo para melhor servir, e Deus abençoa mais quem serve bem na linha dos seus deveres. Todos os profetas e sábios, mestres e filósofos que vieram à Terra com a missão de ajudar a coletividade, não prescindiram da educação do lar e da instrução da escola para enfrentarem a aspereza do mundo e mesmo a perseguição dos ignorantes, para que as lições brilhassem mais nos corações e nas consciências das criaturas. Se alguns não tiveram a oportunidade de frequentar escolas em uma existência, já foram alunos em outras vidas. A própria vida é, pois, um aprendizado permanente que tem todos os métodos para a instrução das criaturas de Deus. Vamos encontrar Maria de Nazaré no Templo de Jerusalém com o fulgor divino que tanto conhecemos como instrumento de alta posição na escala das sacerdotisas do Senhor, já com amizade profunda com Elisela e companheira de Lisiane. Maria, dotada de uma candura inalterável e de uma educação aprimorada que trouxera do mundo espiritual no conceito dos próprios educadores, conversava com todas as suas companheiras no momento de lazer. Fizera muitas amigas na comunidade, entretanto, pelo seu valor acima do normal, despertou entre as virgens o ciúme, estado muito comum entre as criaturas na terra. Quando não vamos para o extremo do fanatismo, geralmente passamos para o outro lado, o da contradição, que gera o ciúme, o ódio e, por vezes, a vingança. Os rabinos da comunidade passaram a acreditar na missão de Maria pelo seu porte espiritual, pela educação, disciplina e saber, que atraía muita gente que desejava observar o fenômeno. Eliseva reunia mensalmente todas as virgens no salão sagrado do templo para novas instruções, segundo os rituais, para planejar trabalhos que lhes dessem meios mais fáceis de entrarem em comunicação com os gênios tutelares da humanidade, cujos frutos poderiam incentivar o amor e a esperança nas criaturas, e ainda mais, para conhecer as novas ordens dos rabinos, no que concernia aos trabalhos dentro da casa de Deus. Para certas virgens do templo, a escola onde viviam e trabalhavam era o começo do paraíso, a terra da promissão, cantada pelo grande legislador hebreu, e sentiam-se felizes na própria felicidade do ambiente. De vez em quando, Eliseva notava perpassar em sua cândida mente pensamentos diferentes, como se fosse a vontade dos céus, de que aquelas mulheres estavam perdendo grande oportunidade de servir ao Senhor, ali no templo, e mesmo de se instruírem junto ao povo, onde a carência do conhecimento da lei era total e onde faltava amor por parte dos próprios sacerdotes. Todavia, segurava essa inspiração com medo de desagradar ao sumo sacerdote e seus auxiliares mais chegados. Contudo, ali estava uma das virgens vinda de Nazaré, que deveria dizer o que Eliseva não falava. Eliseva conhecia os sentimentos de Maria de Nazaré e temia por ela em certos momentos, chegando ao ponto de trocar ideias com alguns dos sacerdotes que viam na jovem algo que poderia modificar completamente as regras estabelecidas no templo. Maria falava tudo o que a inspiração ditava, sem nenhum temor ou constrangimento. A filha de Nazaré tomara novas feições no decorrer dos anos em que ali estagiava. De vez em quando, ia a Nazaré, acompanhada de Eliseva, que já fazia parte da família. A menina moça tinha olhos lindos, de um azul encantador. Quem os fitasse tinha a impressão que estava vendo e sentindo algo que somente existia nos céus. Os lindos cabelos,
à moda dos nazarenos, eram como que antenas supersensíveis, captando energias da própria natureza. Seus centros de força, com uma sinestesia altamente engenhosa, captava energias de todas as procedências e as transformava em avanços pulsantes para o enriquecimento do metabolismo, de maneira que as próprias células eram aureoladas por cambiantes de luzes para cuja descrição a escrita perde os poderes. A vivacidade da jovem dava a impressão de que nada para ela ficava oculto. Os próprios arcanos da vida sentiram sede e, por vezes, fome de revelarem à jovem sacerdotisa as leis espirituais, na esperança de que ela fosse a intermediária mais perfeita para a descida do grande astro em forma de homem. Eliseva fazia muitas reuniões com todas as virgens e todas tinham a liberdade, nestes casos, de expor suas ideias acerca da situação vigente, o modo pelo qual viviam e as modificações que entendiam deveriam sofrer a escola. Eliseva era um instrumento intermediário de comunicação entre os sacerdotes e as virgens. Maria já havia declarado guerra contra os arcaicos conceitos dos hebreus e dava novas interpretações aos textos sagrados dos judeus. A sua ideia já era bem conhecida de suas companheiras, dos sacerdotes, no seio dos próprios romanos e até mesmo pelos egípcios que viviam em Jerusalém. Transcreveremos aqui apenas 2 reuniões em que ela usou da oportunidade para dar as suas opiniões quanto à mudança das regras estabelecidas no templo, que requeriam a obediência das jovens como diretrizes dos sacerdotes, assegurando punições para quem não respeitasse as leis internas da casa de Deus. Certa feita, Eliseva falava às jovens acerca do respeito que deveriam ter frente aos superiores hierárquicos. Maria escutava com toda a atenção, analisando e formando ideias sobre o que ouvia da boca daquela que estava sendo a sua mãe na vida do templo. No final, cada uma expunha suas próprias ideias com desembaraço. Quando surgia alguma discordância, era na leveza da educação peculiar às servas do Senhor, tendo como reflexo do céu o príncipe da velha igreja. Maria, nesse dia, ficou por último para manifestar seus sentimentos, já bem conhecidos de todas. Havia sempre coisas novas que a sua palavra inspirada sabia apresentar com fidelidade. Eliseva, maneirosa e poética, disse a Maria de Nazaré: "Pode dar a tua opinião, Maria, sobre o assunto ventilado neste dia, como quiseres, e que os céus te inspirem neste momento." A jovem, que se assentava em lugar apropriado, que as mãos de um artesão trabalharam, como requer a anatomia de um corpo em descanso, falou com amplitude, sem nenhum constrangimento. "Querida Eliseva e distintas companheiras de trabalhos nesta casa de Deus, eu já ouvi muitas vezes da boca daquela que nos dirige nesta escola do Senhor sobre o respeito que devemos ter ante os nossos superiores. Ela consagrou a sua vida a esse trabalho que verdadeiramente respeitamos como sendo um lar maior. Somos todas suas filhas do coração. No entanto, mesmo com todo o respeito que lhe devemos, como aos nossos maiores da sinagoga, mesmo com a gratidão que devemos a todos os pergaminhos sagrados que nos alertam para os deveres, despertando em nós a consciência para uma vida justa e pura, o dever maior nasce de dentro do coração de cada um. Não podemos nem devemos negar a verdade que sentimos por dentro, mesmo que isto nos custe a própria vida ou que, por vezes, a situação nos peça sacrifícios inesperados. Eu não penso nas consequências quando a minha intuição pede à boca para falar àqueles que me pedem para ouvir. Acho que fui bem clara no sentido de preparar todas vós para que me ouçais sem admiração e sem que alimenteis contradições por medo da verdade. Quero dizer-vos que o primeiro pensamento de viver que tive na consciência foi o respeito primeiramente a Deus e aos anjos, depois a meus pais, a quem muito amo, e em seguida à humanidade, pois creio, somos todos iguais perante o Senhor e merecemos o respeito que poderemos chamar de divino, como também humano. Todos temos direitos e deveres na posição que nos compete desempenhar no mundo. Em relação às leis de Deus, escritas na natureza, elas devem ser respeitadas para a nossa felicidade. Entretanto, quanto às leis dos homens, elas serão modificadas de acordo com a ascensão das criaturas.
As leis dos céus são imutáveis. As dos homens se transformam de momento para momento. Todavia, quem servir de instrumento para essas mudanças está sujeito às consequências aplicadas pela ignorância. Os conservadores são contrários às mudanças, por desfrutarem dos benefícios a eles concedidos na posição de representantes de Deus. O orgulho, a vaidade e o apego aos bens materiais os fazem cegar todos os sentimentos de benevolência que o coração, por vezes, inspira. As mudanças não devem ser bruscas para não perturbarem os que não estão preparados para tal evento da verdade. Não obstante, não podem deixar de existir por simples orgulho e opinião dos que estão no comando da casa do Senhor na terra. Se todos tivessem a coragem de falar, procurando somente o bem-estar coletivo, procurando a paz dos atribulados e não se esquecendo da justiça em todos os rumos da vivência humana, não faltaria inspiração, mesmo para aqueles mais desprovidos dos recursos que o céu interior pode ofertar. Parou alguns instantes para que todas pudessem pensar no assunto derramado por aquela boca que dizia a verdade e notassem a diferença do ambiente onde ela mesma se regozijava de emoção. Maria tinha como que uma estrela na boca, de onde luzes de todos os cambiantes se desprendiam, acomodando-se nos corações de todas as companheiras que a ouviam. Os seareiros estavam todos vigilantes para que Maria pudesse expor os seus profundos argumentos como sendo sementes de luz em preparo para o sol da verdade. Um leve perfume era conduzido por brando vento que festejava o salão. Eliseva, já acostumada com esse ambiente junto a Maria, respirava em longos haustos, sorvendo aquele alimento das esferas superiores. No silêncio, demonstrava o valor das ideias. O assunto do dia era respeito, e o respeito maior deveria ser de uns para com os outros. Eliseva, quase sem fala, disse a Maria: "O que pensas do comportamento da nossa casa a respeito das profecias, principalmente daquela que assinala a vinda do Messias, libertador de todas as criaturas e que deve nascer na nossa terra como sendo a terra da promissão visualizada por Moisés?" A moça de Nazaré, na sua simplicidade e beleza natural de modos, levou as duas mãos angélicas ao véu que cobria sua cabeça, abrindo-o ante a boca que deveria falar, prendendo-o atrás, com um grampo que mãos egípcias fabricaram, e respondeu com segurança e ternura: "Eliseva, mãezinha, vou repetir o que já disse muitas vezes, mesmo na presença de respeitáveis sacerdotes. A chegada do Messias é muito bem-vinda para os judeus, quando interpretada do modo dos próprios judeus. O que vai nascer, parece, terá de pedir aos homens o esquema do que deverá ocorrer. Ele, para a sua paz, se quiser ficar bem com os maiorais da Judéia, terá que obedecer aos homens nas suas regras mescladas de egoísmo e de orgulho, de raça e credo. Será, pois, uma escolha difícil, porque ficará sujeito ao ódio do resto do mundo e todas as nações investirão contra ele para destruí-lo. O Messias, entretanto, é diferente do que pensais e do que as nações esperam. Ele traz a palavra de Deus na sua expressão mais pura e justa, sem pedir opinião aos homens, por ser ele o médico das almas e o mestre de todos os mestres. Ele vem trazer a vida e expulsar a morte. Ele é a luz que espanta as trevas. É bom que entendais que o Messias vem trazer a guerra, aquela que nasce no interior de cada homem, porque vem combater a ignorância, ensinando aos seres que dormem a acordarem para a luz de Deus. Não vem pedir opiniões, vem sim ensinar a todos as primeiras letras do entendimento, porque ele é o amor. Eliseva, aquele que haverá de vir, é como o sol que ilumina em todas as direções, sem escolher onde despejar a sua luz. É como a água que sacia a sede, sem exigências de quem carece dela. É como o ar, Eliseva, que sopra onde quer que seja, sem perguntar onde deve ser útil. Eliseva, meio embriagada com aquela filosofia divina, esqueceu-se do mundo e viveu alguns instantes dentro de si, temendo implodir na ansiedade de crescer para Deus. As outras companheiras
sussurravam baixinho umas com as outras, admirando a coragem de Maria em falar certas verdades dentro do templo e ante a sociedade dos sacerdotes, que não tinham piedade para com os que desrespeitassem as leis da casa de Deus. Fizeram silêncio, de sorte a assimilarem o que foi ouvido, mas, como em todo lugar existem os contraditores que sempre defendem uma posição, não deixaram de existir, naquela reunião, virgens que não compreenderam bem a mensagem de Maria. E, como já queimava por dentro o fogo do ciúme com a estada ali daquela moça linda de Nazaré, começaram mentalmente a armar meios de distorcer a verdade e passaram para certos sacerdotes da mesma opinião os seus milindres, formados no interesse mesquinho de ficar bem com os homens representantes da lei mosaica, mesmo que fosse em detrimento da própria verdade. O ignorante desconhece os valores da verdade desde quando a sua vaidade seja ressaltada e o seu bem-estar favorecido. No entanto, a circunstância fez com que se calassem e dessem um toque suave nos semblantes, descontraindo-os. Eliseva voltou a si, da profunda meditação sobre o que ouvira, e tornou a perguntar, com serenidade, a Maria de Nazaré: Minha filha, o que dizes dos distúrbios que esse Messias, que todos esperamos com ansiedade, poderá criar no seio da própria humanidade? Ele não será o príncipe da paz? Maria ouviu com atenção e respeito. Demorou-se um pouco com os olhos cerrados e a sua respeitável aura acendeu-se em proporções indescritíveis, dizendo com propriedade: Eliseva, devemos pensar, em primeiro lugar, no esforço gigantesco desse anjo de Deus em descer dos céus para nos visitar na terra, onde se salientam todos os males que poderemos pensar. Nós somente conhecemos, e muito mal, o que vemos, e não queremos conhecer o que a nossa visão material não pode alcançar. O tempo não tem ação, como na terra, para um ser do porte do Messias, porque ele é o Senhor do tempo. Os anos que se gastam para uma alma dessa estirpe vir à terra fogem do nosso raciocínio. Mas mesmo assim, ele se submete a todas as torturas das mudanças, a toda a agressividade da natureza, por amor a todos nós, para nos trazer a palavra de Deus e a vivência do amor. Ele declarou guerra a si mesmo para nos ser útil. Ele está há muito tempo se diminuindo no sentido de nos elevar até Deus. Ele é o Filho de Deus sem mácula. É o mestre por excelência de todas as escolas da terra. E todo aprendizado, Eliseva, requer esforço e mudanças de toda a ordem. Dos distúrbios de que falas, a própria natureza é causadora, como sendo o processo de despertar as almas que dormem. Essa é a lei que, me parece, existe em todos os mundos. Nada escapa do que chamamos de sofrimento para melhorar e engrandecer-se. As árvores sofrem como que torturas infinitas nas mãos hábeis dos carapinas, no sentido de entrarem nos lares para servirem e darem alegria aos homens. Assim acontecem com as pedras, a água e os próprios animais. Tudo passa por aprimoramento indizível. A beleza custa sacrifícios e interminável disciplina. O Messias não vem causar distúrbios como pensas. Ele vem modificar os homens e, como toda mudança causa sofrimento, nós deveremos sofrer para melhorar as nossas condições espirituais. A sua verdadeira missão é o amor, mas, como na terra se conhece mais o ódio, certamente que as mudanças vão dar aparências de desajustes. Certamente o Messias não terá uma vitória imediata, porque uma semente não nasce de um dia para o outro. Ela demora algum tempo no seio da terra onde foi lançada. Eis que ele é um semeador, que vem semear a boa semente nos corações das pessoas e ainda mais, cuidar do seu crescimento nas bênçãos do tempo, e com ele trabalham incontáveis operários, filhos da luz. Sofrer com o Salvador que haverá de vir é granjear felicidade para a vida eterna. Ele, Eliseva, é e sempre será a luz da compreensão e a alegria do dever. Com relação aos distúrbios que atormentam o teu raciocínio, o mundo já está cheio deles, e do pior de todos, pelo prazer que os homens ignorantes têm de destruir
a própria paz de coração. As guerras fratricidas proliferam em todos os cantos da terra com a maldade que irradiam dos sentimentos em decadência. A ganância é sem limites em todas as nações, e as mais fortes, que deveriam proteger as mais fracas, devoram-nas como monstros insaciáveis, sem nenhum respeito aos direitos alheios. Os homens que alimentam as guerras o fazem por orgulho de raça e credo, e ainda procurando o bem-estar próprio, sem nenhum interesse pela coletividade, pelo próximo que sofre e chora sem nada possuir, sendo que alguma coisa que lhe resta cede sob o peso de duros impostos a favor dos que nada fazem. O Messias virá breve, porque já se encontra a caminho para libertar os que desejam se tornar livres. Notavam-se muitos espíritos em torno da Assembleia, vibrando e ajudando Maria a descrever a realidade para aquelas moças que se propuseram ao aprendizado no Templo de Jerusalém. Maria estava radiante de alegria por perceber as companhias espirituais que ela entendia serem os anjos do Senhor inspirando-a. Eliseva mudou de posição no assento. Tomou um pouco de água que o magnetismo do ambiente enriquecera e tornou a perguntar, com a esperança insaciável, reconhecendo que estava diante de uma verdadeira profetisa nos novos tempos. Maria, que dizes da nossa escola e da posição que desfrutam os nossos sacerdotes diante dos judeus? Qual é o futuro da nossa religião? Não foi Jeová quem falou com Moisés na sua escalada para a libertação dos judeus? Do povo que nos parece eleito para encaminhar a humanidade? A filha de Eli e Ana? Buscou com um pensamento esferas distantes e notava-se pelos fios da sua poderosa mente uma claridade diferente que o seu coração absorvia com ansiedade. O seu cérebro tornava-se um sol para a facilidade de sua boca santificada pelas palavras formadas pelos sentimentos puros, dizendo com amplitude de conhecimentos. Quanto à nossa escola, Eliseva, lugar algum no mundo teve ou tem escolas que pararam no tempo. Elas acompanham o progresso, sempre ofertando o melhor para os seus aprendizes. É bom que lembremos o próprio Moisés, as dificuldades que ele sofreu, até mesmo o abandono de companheiros nas horas árduas dos seus trabalhos e do peso da responsabilidade que sentiu em seus ombros para transmitir os ensinamentos dos céus às criaturas. E lhe faltava tudo, até casas apropriadas para o devido ensinamento, o que hoje não nos falta. Vê a nossa escola bem estruturada, com compartimentos para tudo o que desejamos, em louvor e gratidão ao nosso Deus. E, acima de tudo, temos muitos sacerdotes na distribuição dos ensinamentos e na compilação das próprias escrituras. O legislador, a princípio, era só. Com o passar do tempo, é que ele pediu ao Senhor homens que pudessem ajudá-lo na transmissão dos conhecimentos. Por já estar cansado e oprimido pela ignorância, é que a voz que o conduzia deliberou que ele escolhesse, dentre os homens mais lúcidos, 70 anciãos, como coadjuvantes do seu espinhoso labor. Tudo cresce e melhora na ação do tempo, sob as bênçãos do Criador. A escola, cujos ensinamentos hoje desfrutamos, está diante das escolas primitivas, mas, mesmo com o progresso já alcançado, é época de melhorar mais, sendo esse o trabalho do Messias. Não fosse para isso, para que a sua vinda ao nosso meio? A sua engenhosa descida é no sentido de melhorar as criaturas. Deus nada destrói do que se fez, com a sua magnânima aquiescência, mas tudo melhora de acordo com a capacidade dos seus filhos. Quanto aos sacerdotes, o seu dever como representantes de Deus é aceitar as suas leis espirituais, refletidas no mundo por misericórdia do seu coração. Em nos referindo aos judeus, serão os primeiros a ser beneficiados, se compreenderem a bênção que deverão receber por amor daquele que é todo amor. O futuro das religiões é acompanhar a evolução das pessoas. A elas cabe o direito de ajudá-los nas suas necessidades. E se não o fizerem, ficarão como peças de recordação na história da humanidade. Moisés recebia no Monte Sinai, como em outros lugares, avisos e instruções da parte do Senhor, por intermédio dos anjos que falavam mais diretamente a ele. No entanto, essa fala era de acordo com as necessidades humanas,
já ficando aberturas para novas interpretações. Os profetas seriam seus continuadores, como Moisés foi continuador dos que vieram antes dele. O que falas sobre o povo eleito é como os filhos em relação aos pais e os pais em relação aos filhos. Todas as nações são eleitas e todas têm deveres a serem cumpridos na face da terra. Se assim podemos expressar, todos somos iguais perante Deus. Somos seus filhos. Se a luz deverá surgir aqui, na nossa terra, é porque nela deve existir muita treva e por isso devemos agradecer a Deus e aproveitar essa dádiva divina. Eliseva já começava a se preocupar com as respostas de Maria, não somente naquele dia, como em várias outras reuniões. Ela sempre falava coisas que não eram compatíveis com as regras da casa. No entanto, a consciência bem formada nada tinha a dizer contra as palavras da moça de Nazaré. Colocou a palavra franca para suas tuteladas perguntarem o que conviesse às suas necessidades ou que se referissem à organização a que pertenciam. Lisiane levantou a mão, pedindo licença, no que foi atendida. Lisiane se extasiava com a formação cultural de Maria e a achava um fenômeno transcendental. Porque ela, como filha do príncipe e não Maria, é que deveria saber mais que todas as outras moças, devido ao fato de seu pai ser o sumo sacerdote e saber todas as interpretações das leis, conhecedor de todas as outras religiões contrárias à dele. Nascera em berço rico de conhecimento e com fartura de registros de todas as fontes, e ainda mais. A mansão em que morava sempre se hospedavam doutas personalidades letradas em tudo que era concernente às filosofias espiritualistas. E ela, Lisiane, aprendera muito com Maria, o que nunca acontecera junto ao seu pai e a outros sacerdotes que frequentavam a sua casa. Assim pensando, perguntou: Maria, achas que meu pai está errado em se acomodar com as velhas regras estabelecidas há muito tempo nesta casa de Deus, apoiando os que gostam de conservar os escritos, sem, contudo, buscar mais adiante algo que possa ajudar no esclarecimento da verdade? Todas estavam na expectativa da resposta de Maria de Nazaré. Era realmente uma resposta que poderia complicar a vida da moça na casa do Senhor. Todavia, o rosto da filha de Eli não apresentou mudanças que refletissem constrangimento. Estava envolvida na serenidade peculiar aos espíritos nobres e traçou para a companheira de aprendizado as linhas do seu entendimento nesta forma simples e convincente. Lisiane, o teu querido pai somente é responsável por aquilo que deve fazer e não faz, por temor a companheiros irracíveis e egoístas que vivem da religião. Todo sacerdote que aceitou essa incumbência divina de orientar as ovelhas de Deus e de assisti-las nas suas necessidades tem de ser despido da vaidade que gera a imprudência e do orgulho que se transforma em violência, do ciúme que muda e ataca a serenidade, do egoísmo que somente vê as suas próprias necessidades e assim por diante. Um sacerdote carece agir como um anjo no serviço de Deus. Se ele tem dúvidas no que vai fazer ou está fazendo na casa do Senhor, é prova de que a sua consciência não está aprovando seus atos e estes devem ser mudados imediatamente para que a luz possa clarear o seu caminho. Quando essa luz não chega a seu coração, é aviso de que os canais dos sentimentos estão interrompidos por ideias que não convêm ao bem-estar da coletividade, faltando-lhe a força da vigilância e a segurança que nos dá a oração. Um dirigente de uma casa como esta deve ser aberto para a livre conversação, até mesmo com os inimigos da religião, porque estes têm olhos com lentes para ver os erros com muito mais nitidez. E quem aponta os nossos erros, certamente, está nos ajudando no aperfeiçoamento dos nossos mandatos. Uma coisa é certa, Lisiane: se as religiões estivessem certas, se os políticos cumprissem seus deveres ante as criaturas, se os lares existisse harmonia, se nós vivêssemos bem com as nossas consciências, o que o Messias haveria de vir fazer aqui onde moramos? Por bênção de Deus. Se ele já foi anunciado há centenas de anos e deve chegar logo, é porque algo está contrário às leis de Deus. Ele vem para nos ensinar a viver por Deus e com Deus no coração. Os altos postos na terra são perigosos.
Nas cadeiras que servem de assentos a esses homens, provavelmente estão enroscadas serpentes venenosas que a qualquer momento poderão atingi-los com os seus botes certeiros e destruidores. Quem manda muitas vezes se esquece de obedecer para dirigir melhor. A criança que estiver de posse da verdade nem sempre é ouvida por ser criança. E é por isso que o mundo está caindo cada vez mais nas trevas da incompreensão. O teu pai tem um bom coração, mas junto aos seus sentimentos do bem, surge sempre o medo de tomar certas atitudes em favor da verdade. Os sacerdotes, quase todos, leem Moisés e o têm como guia. Todavia, se esquecem da coragem de Moisés, que foi educado e criado em palácio dentro do maior comando dos egípcios e foi contra o poderio daquela nação para salientar a verdade dos céus. Ele ouvia certamente uma voz que o ajudava. No entanto, a parte dele era feita por ele, que sofreu muitas consequências na carne pelo seu aparente desamor. Isto é ser obediente à consciência bem formada. O silêncio invadiu o salão. Olhavam umas para as outras sem palavras. E Lisiane apenas chorava na emotividade de uma filha que esperava de seu pai o melhor para ele e para todos da comunidade de Jerusalém. Eliseva anotava coisas de que a sua mente se lembrava, mas em língua desconhecida das suas filhas do coração. Ela se lembrava de seu dever de falar o que ouvira aos sacerdotes responsáveis pela direção da casa e que eles interpretassem como quisessem. Ela, Eliseva, sabia os fundamentos do que ouvira da boca daquela moça de Nazaré e começava a vislumbrar no pensamento o que poderia ser a vida daquela virgem diante do seu destemor em falar a verdade. Lisiane sentiu vontade de perguntar mais, porém, não conseguiu, dada a emotividade. E eis que surge outra virgem, afogada no ciúme, propondo este assunto em uma fala desprovida de certa educação. Maria, já que tu sabes, e tua inspiração faz até Eliseva se calar, qual é o nosso papel aqui, agora, se nada vai mudar da maneira que pretendes? A filha de Nazaré, humildemente, respondeu com tranquilidade. Quero pedir a Deus por ti, que está me ajudando a compreender-te nas tuas atitudes e me despertando para uma realidade que não pensara antes. Devo falar-te, por impulso da minha consciência, que cada qual responde pelos seus atos na terra e nos céus. Todos sabemos o que é certo e o que é errado. Basta somente não aceitar as influências de fora e viver em paz com nós mesmos. O próprio Moisés escreveu nas tábuas da lei o que ouviu do Senhor. Um de seus mandamentos diz: "E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos." Abre nota. Êxodo, capítulo 20, versículo 6. Fecha a nota. Será que estaríamos amando a Deus, perseguindo o próximo, tirando o alimento da boca das crianças já desnutridas, com esse dízimo que não sente piedade dos que sofrem? Será que estaríamos amando a Deus, querendo ser povo eleito e ter o resto do mundo como escravos? Será que estaríamos amando a Deus, morando em mansões, frutos da rapina em guerras impiedosas, enquanto os outros ficam ao relento, morrendo de frio e de fome? Essas colocações fazem parte de uma sequência interminável, se fôssemos narrá-las. Não o faço por serem desnecessárias. Aponto algumas para que possas compreendê-las no seu objetivo, pois a verdade nos procura. Se temos muito, devemos ajudar a quem nada possui e não tirar de quem já morre à míngua. Devo compreender e falar a todas vós que me ouvis que, de certa forma, estamos perdendo tempo enclausuradas aqui nesta casa, mesmo sendo ela de Deus, sem contato com os que padecem a nudez e a fome, que sofrem o desespero e a incompreensão, a dor e o desprezo nos arredores de Jerusalém, sem a nossa presença. E o pior é que ficamos todos os dias pregando a santidade como norma das virgens, que nada têm de virgens, no tocante às ideias puras da verdade. Deus não é Deus de separação, é Deus de justiça e de fraternidade. Aquela que não tiver a coragem de enfrentar os que nos dirigem para anunciar o que sente, o que a consciência dita para fazer, é covarde com a sua própria vida, porque pode fazer o bem e não o faz,
por medo dos que dormem ao ouvir a palavra caridade. O Messias que estamos esperando não deve viver nos palácios às custas dos que sofrem, como existem muitos reis e imperadores por todo o mundo, pois aí seria mais um a fomentar a corrupção e acender mais a ignorância. Na qualidade de santos dos santos, a sua vida vai ser um exemplo de amizade, de amor a Deus e às criaturas, de doação de tudo em favor de todos, de renúncia do que pode ter para os que sofrem carência de tudo. É por isso que ele não vai ser aceito pelos que comandam e dirigem os povos. A moça quis fazer novas perguntas, mas Eliseva viu a inconveniência e deu um sinal para que não fizesse, no que foi prontamente obedecida. O ambiente estava inundado de luzes. Os ceareiros davam-se as mãos, cantando um hino de gratidão a Deus por aquela misericórdia de estarem diante daquela que iria ser a mãe do Messias, dando prova de coragem e desprendimento e que, se fosse preciso, daria o próprio corpo para a sustentação da verdade e do amor. Em momento inesperado, é anunciada a entrada de um sacerdote, vindo da parte do príncipe da sinagoga. Foi dado um sinal e as virgens se recolheram, ficando o mensageiro a sós com Eliseva. Este falou com autoridade. Eliseva, venho da parte do sumo sacerdote, que deseja reunir-se esta noite com a moça que se chama Maria de Nazaré, assim como contigo também. Ele virá com os seus assessores, com finalidade que desconheço. Eliseva, conservando a serenidade, respondeu sem emoção: que seja bem-vindo o nosso Senhor e que Deus o abençoe nas suas intenções. O mensageiro voltou sem demora e Eliseva buscou os meios para ornamentar o salão de forma condizente à posição do sumo sacerdote. As moças, cantarolando baixinho canções das suas terras, arfando o peito nas lembranças que lhes faziam sentir o amor, procuraram um asseio costumeiro para se recolherem ao devido descanso. Alguém anunciou a entrada do sumo sacerdote. Eliseva, prestativa, beijou-lhe as mãos com ternura e respeito, indicando-lhe a cadeira. Todos se acomodaram no amplo salão. O sumo sacerdote olhou para Eliseva com leve sorriso e, antes de perguntar, esta respondeu-lhe com espontaneidade: sim, senhor. A nossa querida Maria não deve demorar. Encontra-se nos preparativos que as regras da casa ordenam e deve estar ansiosa para vir-te. Prefaciando a reunião da noite, todos conversaram sobre o andamento da escola do templo e do preparo das virgens que deveriam despertar seus dons em benefício da própria religião. Passados uns momentos, abrindo uma cortina de linho, surgiram duas mãos angélicas e um rosto seráfico, sem demonstrar cansaço, como as outras virgens, já no repouso reparador. Recendia do seu ser um perfume diferente, dando a aparência de que as células eram frascos de essências destampados pela sua emotividade divina. Maria de Nazaré aproximou-se do sumo sacerdote, beijou suas mãos delicadas, desejando-lhe muita paz, como a todos os outros. Beijou os cabelos de Eliseva como prova de alegria para com o seu bondoso coração e assentou-se com docilidade. O dirigente máximo do templo há meses não via Maria de Nazaré, e as modificações nela ocorriam de mês para mês. O seu porte, cada vez mais belo e sereno, a mostrar que existiam realmente os céus. O belo sempre traz a notícia da esperança e esta da felicidade. Alguém, ao lado do sacerdote, lhe passou umas anotações e este, olhando para a Virgem de Nazaré, encantado com a sua presença, lhe fez a primeira pergunta com humildade, caso que não acontecia em outras épocas com as profetisas. Estimada filha da casa de Deus, desejava ouvir a sua opinião acerca da paternidade de Deus, o soberano Senhor do universo, que sempre nos fala por intermédio dos profetas, usando o nosso povo como escolhido para os anúncios divinos. Que dizes sobre a unidade deste soberano e as divisões desta grande força feita pelos homens em variadas religiões do mundo? Todos os presentes suspiraram, na expectativa da resposta da moça, e o sacerdote muito mais. Queria testar a profundidade do saber daquela virgem, se era realmente uma profetisa ou
uma pseudo-sábia, como tantas outras que sempre apareciam naquela região. Quantas e quantas foram interrogadas pelos sacerdotes e desmascaradas pelas suas próprias respostas. Muitas e muitas. E aquela, será que fazia parte da corte dos mistificadores? Todos esperavam o que Maria pudesse dizer diante dos representantes da lei. Maria pediu licença aos que ali se reuniam naquela noite memorável. Como de costume, abriu o véu que lhe encobria as linhas das faces. Prendeu-o com o simples laço de fita que as suas próprias mãos fizeram e cerrou os olhos em preparo para a resposta. Via-se com nitidez uma luz em forma de estrela aproximar-se da moça e confundir-se com ela, refletindo nuances de claridades em sua boca. Os ceareiros já se encontravam indo e vindo em todo o salão, em trabalhos operacionais de difícil compreensão, para sustentar a filha de Nazaré na sua missão de esclarecer os sacerdotes sobre as leis de Deus e sobre o amor que deveria ser vivido por eles. Maria, expressando no seu lindo rosto a mansuetude dos anjos, dignou-se a dizer com afabilidade, sem nenhum esforço para mostrar superioridade, como era costume dos sacerdotes, dialogando com brandura e convicção. Sinto um prazer muito grande em me reunir com os maiores desta casa, de forma tão simples que muito me agrada o coração. E o prazer maior é o de poder expressar o que penso acerca das leis de Deus, que sempre nos dá aquilo que somos e nos oferta o que damos aos outros. Pelo que soube, antes não nos era dada a oportunidade de conversar com os senhores pela nossa posição ante os deveres dos sacerdotes para com Deus, nosso Pai, e neste momento observo o contrário e um engano dos que assim me falaram. Encontro em todos os homens convictos da realidade o que me parece a busca da verdade acima de tudo, acima dos transitórios postos humanos. A condescendência dos senhores para comigo é motivo de muita emoção que agradeço à sensibilidade dos meus sentimentos. Quanto à pergunta do respeitável príncipe desta casa sobre a paternidade de Deus, é o fato mais visível do mundo. Ele tudo criou e permanece ao lado de toda a sua criação pelos meios que podemos tocar com os nossos recursos materiais, senão pelo próprio raciocínio. É de ordem comum que as águas são amparadas pelo solo e purificadas pelos ventos, que os ventos são acolhidos pelo espaço e enriquecidos pelo sol, que as plantas encontram na terra sua mãe divina e na chuva seu alimento benfeitor, que os animais se reúnem em comunidades em troca de calor e segurança, os pássaros em bandos e os peixes em cardumes. Até as formigas se encontram em sociedade para que coisa alguma falte para todas. Em se falando dos homens, quantos recursos não recebemos de todos os reinos da natureza, nos assegurando a vida. Isso não é a presença de Deus visivelmente clara em nossos caminhos? Não é a sua paternidade em evidência? Cremos que ninguém pode negar esse amor a tudo que ele criou e assiste. Os pergaminhos antigos nos demonstram a paternidade do Senhor, guiando o seu povo e sustentando a fé e a esperança na humanidade, usando os mais lúcidos como guias do rebanho que ele mesmo criou. Digo-vos com bastante certeza que esse Senhor de todas as coisas não usou nem escolheu somente os judeus como sendo raça eleita para o seu coração, porque ele é Deus de justiça e de amor. Todos os que me ouvis sois conhecedores da história da humanidade, e em qualquer canto da terra poderemos observar que se adora um Deus. A forma como o adoram não importa. Importa, sim, o fato de que ele é a mesma força espiritual dos céus. As revelações são sucessivas em toda parte, bastando pesquisar que encontraremos essa verdade, se a nós interessa realmente a verdade. Se tudo foi criado por ele, por que a escolha? Um pai de família na terra, que tem muitos filhos, não deve escolher entre eles o que deve ser mais amado. Os próprios animais não fazem isso, e os instintos dos animais vêm de onde? E a inspiração dos homens, de onde parte? Se todos saímos de Deus, e se ele é a concentração de todas as virtudes, o entendimento nos fala
que não deve ser de outra maneira. Todos somos iguais. Deus nunca se dividiu na sua substância divina, nem nos seus sentimentos. Se assim posso dizer, são os homens que o dividem para melhor compreendê-lo. Ele foi, é e será sempre o mesmo para nós e para toda a sua criação. Temos de ter cuidado na interpretação das leis que nos ajudam na harmonia, na educação e na disciplina, porque os homens quase sempre torcem essa lei. No entanto, quem o faz, prejudicando a coletividade, responde por isso no céu e na terra, talvez em muitas gerações. Deus escolhe homens para dirigir os homens, mas esses que caem na sua escolha, não sabendo usar seus poderes temporais, sofrem com suas próprias maldades porque se esquecem da primeira decisão que devem tomar na vida de pastor, que se chama desprendimento, porque a usura gera o egoísmo e dele nascem inúmeras inferioridades que o fazem semear o ódio em todos os corações. O verdadeiro sábio carrega consigo somente a sabedoria, porque ela é um tesouro eterno que ele pode levar para onde quer que seja, pois anda consigo nas sutilezas da consciência. Às vezes, as minhas palavras parecem carregadas de espinhos. No entanto, a verdade, para ser dita, haverá de enfrentar todos os tipos de dificuldades e inimigos sem conta pelos caminhos por onde deverá transitar. O portador da palavra reta não pode ter medo das investidas da ignorância, porque quem está com Deus está com a vida, e mesmo morrendo, nasce na vida eterna, no esplendor da luz imortal. Quero vos pedir desculpas, se o que falei não vos agradou, porque nada do que falei posso retirar. Que Deus nos abençoe para sempre e rogamos a Ele que nos ajude a acertar em todos os nossos deveres. Alguns sacerdotes escreviam trechos inteiros da conversa com a moça. Outros meditavam no que ouviam. O príncipe, com os olhos parados em Maria, parecia contar as batidas do próprio coração para entrar no ritmo do universo, sentir e conhecer a verdade. Eliseva conservava-se tranquila, por já conhecer o dom daquela moça de Nazaré e saber que ela não recuava no que dizia, pois também não era ela quem falava. Era um anjo em forma de estrela que ela, Eliseva, já havia visto falar pela boca da Virgem e resolvera não temer. Depois que o silêncio acomodou o assunto na consciência de todos os ouvintes, o príncipe da igreja trouxe à tona nova pergunta. Minha filha, o que podes dizer a todos nós acerca do Messias que haverá de vir e que escolheu a Judéia para nascer e libertar o seu povo da escravidão de outras raças? Maria de Nazaré, na serenidade que sempre se desprende de um ser superior, respondeu com decência. Meu Senhor, há muito tempo que a humanidade espera um Messias para libertar as criaturas do peso das incompreensões. Ele virá, e sua chegada está próxima, mas entre o anunciado e a sua chegada deverão surgir muitos falsos messias, como já é do nosso conhecimento. Entretanto, é bom analisar que os falsos dão sinal de que existe o verdadeiro, e só poderemos identificar o verdadeiro na medida em que pudermos entender a sua missão, a sua mensagem e, acima de tudo, colocarmos em prática tudo o que ele nos ensinar na sua condição de mestre por excelência. Ele vem trazer o pão do céu e a paz para a terra, mesmo que na aparência de guerra. Ele vem mudar o ser humano na sua estrutura de sentir e pensar, no seu modo de agir e de viver. O Messias, do qual falais, e que todos nós esperamos com o coração em Deus, vem fazer explodir nos corações a luz já existente neles, colocada pelo soberano divino, na divina certeza de que o amor é a fonte da vida. Se ele é a perfeição em Deus, vai descer na Judéia, não porque ama mais aos judeus do que aos outros, mas talvez porque o nosso povo seja o mais necessitado da sua magnânima presença. Qual é o dever dos judeus diante dessas bênçãos dos céus? É se prepararem com os recursos que os 10 mandamentos lhes propõem, fazendo assim ambiente favorável para a chegada deste grande Espírito enviado do Senhor de todas as coisas.
A humanidade está cada vez mais se distanciando do Sol que se aproxima da Terra pela incompreensão, pela usura, pelo egoísmo e orgulho, que se tornaram uma escola dos dirigentes das nações. Torno a pedir desculpas, mas preciso falar. Este próprio templo que nos serve de teto, onde vivemos com certa facilidade, tem o odor da guerra no seu ornamento, parecendo verter o sangue dos vencidos e lágrimas das famílias que ficaram órfãs. Os que perderam as suas vidas, que poderiam ser preciosas na educação dos que ficaram, pedem vingança, porque não morreram. Eles vivem, vós bem sabeis desta realidade. O nosso respeitado Davi carreou ouro dos vencidos, prata e cobre dos sem pátria, de maneira que seu filho pudesse levantar este templo famoso em Jerusalém. Será que os sacerdotes não pensaram ainda nessa verdade? Se falo mentiras, retiro a minha palavra. Que dizeis desse fato? Alguém pode querer fechar a minha boca, no entanto, enquanto puder falar, falarei o que a minha consciência em Deus ditar. Quantos profetas morreram nesta terra por falar a verdade? E é em nome desta verdade que vos falo. Quem enviou todos os profetas, vem agora examinar por que eles morreram e sentir de perto o que os homens pensam dele e vem em nome de Deus. O sumo sacerdote corou no momento em que ouviu as últimas palavras. Quis gritar para que a moça parasse, pois sentia que era uma blasfêmia, mas se conteve com a prudência que o caracterizava, pois sentiu que deveria ouvir mais e depois estudar o caso daquela moça que parecia não respeitar as autoridades do templo, que foi erguido em louvor ao Todo-Poderoso. Eliseva, nesta hora, impacientou-se, olhando muito para Maria, mas esta continuou com a mesma serenidade de sempre. O sacerdote maior, com as mãos trêmulas pelo assunto, esforçava-se para esconder o seu desespero interno. Entretanto, as suas mãos não lhe obedeciam. Mexeu em muitos apontamentos e escolheu uma pergunta com ansiedade. Queremos ouvir da tua boca, na sã consciência, se é verdade o que nos foi transmitido pelo rabino Azedamoá, que és o instrumento pelo qual chegará à terra o divino Messias, e por que estás consciente dessa verdade? Maria de Nazaré ajustou seu vestuário com delicadeza no corpo, sem demonstrar enfado pelo ambiente e pela presença dos sacerdotes, e falou com dignidade. Meu senhor, tudo o que ouvistes do nosso querido rabino, se ele falou o que ouviu, é verdade. E o testemunho disto vos é oferecido pelo que ouvis no momento. Devo repetir que, se o Messias vem à terra, é para consertar o que se encontra fora do lugar. Se nada houvesse para ser mudado, qual a razão da sua vinda? Que se preparem todos os sacerdotes para ouvirem coisas mais profundas, de modo a fazer tremer até a terra. Que preparem os ouvidos e a consciência para uma grande guerra, aquela que deve eclodir dentro de cada criatura. Haverá duas opções para os homens que dirigem as nações do mundo, quando ele chegar: aceitar o grande mestre ou ir contra ele. Pelo que me parece, ele será expulso como os profetas o foram. No entanto, as lições ficarão e a dele nunca sairá das consciências. Será como o fogo que queimará os resíduos da ignorância. A sua vitória será a vitória do Espírito, na luz de Deus. Quanto a mim, meu Senhor, se Deus achar que poderei ajudar na vinda deste grande ser para a salvação da humanidade, entrego-me totalmente a Ele, sem pensar nas consequências que são normais na terra em que vivemos. Parece-me que quereis saber de muitas coisas que provêm do plano espiritual, sem a devida coragem para aceitá-las, dada a vossa posição. Em quaisquer campos de deveres na terra, o ser humano fica muito apegado, mormente, quando esse apego lhe dá conforto e abundância material. Sei que vos encontrais encarcerados. Assim como dominais o povo pelos sentimentos, sois dominados pela posição que ocupais. Sois todos escravos encadeados pela falta de aprimoramento espiritual. Não sei o que será da minha sorte, pelo que vivo e falo aos outros, principalmente nesta casa. Mas creio que estou preparada para enfrentar o que Deus achar melhor para mim. O meu fardo é pesado, porém, a minha consciência conserva-se tranquila diante de todos os meus atos. Que Deus nos abençoe. Notava-se um nervosismo geral. Até mesmo Eliseva estava apreensiva.
O príncipe balbuciou algumas palavras como sendo uma oração, e saíram todos apressadamente, na educação própria a um sacerdote. No vasto corredor do templo, um deles pediu licença e deu seu parecer como vigilante do templo, falando na argumentação que lhe era própria. Digníssimo príncipe, acho conveniente que nos reunamos hoje mesmo para decidirmos o que deveis fazer acerca dessa moça, que além de abalar a estrutura das regras desta casa, ainda afrontou a vossa presença. Cabe a nós todos reagir como representantes de Deus junto aos judeus. Já suportamos um peso descomunal sem poder reclamar. Estamos amordaçados pelos romanos em nossa terra, vigiados como caça indefesa. Se não reagirmos imediatamente contra as investidas das trevas, acabaremos desmoralizados pelo público, pois uma grande parte já não nos tolera, dada a nossa quietude ante a águia devoradora. Uma coisa ela disse certa, ao que pedimos desculpas por repeti-la. Temos medo. Todos apoiaram a ideia de formar outra reunião, mas somente dos sacerdotes, e procuraram o salão nobre, de onde eram dadas as ordens para o bem-estar do templo. O ambiente estava tisnado de revolta, e estando a sós, o ódio tomou os seus corações. O melindre afetou todos os sentimentos. Dificilmente gostamos de ouvir a verdade quando estamos fora dela. Invadiram o salão espíritos que pensavam do mesmo modo dos sacerdotes. Eram os velhos guardiães desencarnados e conservadores que, mesmo como espíritos, não arredavam pé do ambiente que comandavam antes. Alguns dos presentes encarnados serviam de instrumentos para os que se encontravam no plano da realidade do espírito. Foi aberta a reunião e o sacerdote Alim Ben-Hor, agitado pelos recentes acontecimentos, deu um murro na mesa de cedro polido em que mãos simples trabalharam com dedicação e, em seguida, pediu desculpas. Mas o seu sangue agitado nas veias fê-lo gritar, lembrando toda a sua animalidade, mesmo na condição de sacerdote de Deus, e falou na estupidez que convém ao ignorante. Temos de tomar providências urgentes agora sobre esse caso, senão perderemos o poder diante dos judeus. Estamos tomando a direção das trevas, estamos sucumbindo diante do monstro do medo e da covardia. Por que deixar uma simples camponesa de região quase desconhecida da Palestina invadir o nosso círculo do alto comando como sacerdotes com ideias extravagantes? Ela quer derrubar uma estrutura religiosa erigida em milhares de anos e abençoada por Deus em favor do povo da Judeia, povo escolhido pelo próprio Deus. Nós moramos na terra dos profetas que serviram e servem de instrumentos para nos dizer o que o Senhor deseja de nós. Não podemos esquecer que somos os pastores. Como deixar perder-se o rebanho por uma simples ventania nos campos? Nos cantos da boca do sacerdote envenenado, via-se a espuma que a revolta ajuntara. A sua aura estava em chamas, demonstrando o seu estado íntimo de ódio e de ciúme, de inveja e prepotência. Ele se encontrava em completa simbiose com uma entidade que atraíra pela afinidade dos sentimentos. Parecia que a palavra do sacerdote expressava a ideia de todos ali reunidos, menos a do príncipe da casa, que já tinha esfriado seus impulsos e começava a pensar de outra forma. O príncipe era velho iniciado em muitas escolas, no que tange à educação dos sentimentos, e nunca se precipitava nos primeiros impulsos das atitudes irreverentes, mesmo saídas de deduções abalizadas. Ele acalmou o sacerdote pelo olhar e, obviamente, pela sua posição. Demorou um pouco para se arrefecerem os ânimos e disse com sabedoria, mesclada de ponderação: Meus amados companheiros, é de ordem comum na nossa congregação que nunca devemos nos precipitar. Certamente que devemos nos defender de ataques que, por vezes, a ignorância nos tem escolhido como alvo. No entanto, se nos agitarmos, como pastores do grande rebanho, espantamos todas as ovelhas, e elas devem ser preservadas de todos os acontecimentos que, porventura, nos inquietarem. Particularmente, tenho acompanhado todo o desenrolar dessa história, e fomos nós mesmos quem sugerimos a vinda dessa virgem para a escola do templo, no sentido de que o povo não participasse das suas ideias. Achei mais viável cambiar essa filha de Nazaré para junto de nós do que distanciá-la, que seria muito pior. Mesmo que não gostemos,
Sentimos que ela fala muita coisa certa, por incrível que pareça. As suas palavras são diferentes das de muitas outras que já ouvimos por aí e têm realmente um cunho de verdade. Como negar tudo que a própria vida confirma? Acho conveniente que tenhamos paciência, juntamente com vigilância. Ninguém teve a coragem de dizer o que essa jovem falou conosco, nem nossos próprios companheiros. Eles pensam muitas coisas diferentes das regras da casa, mas temem expor suas ideias, com medo de perder seus lugares na posição que ocupam. Esta moça é realmente diferente. Não devemos nos enfurecer pelas palavras ouvidas. Se a verdade vem de Deus, qual a nossa posição? Vamos pedir ao Senhor para nos ajudar a compreender o que for certo, sem sofrimento e sem desdouro, para não sermos apanhados obrando contra Ele. Acho de bom alvitre enviarmos Maria de Nazaré para o seu lar. Já demos a ela acolhimento bastante no templo, o que nos parece bastar. Mas, sempre que quiser, poderá voltar à nossa casa, porque se a expulsarmos, será muito pior. Poderão ajuntar-se a ela os velhos contraditores da nossa religião e o mal será maior. O velho sacerdote fez um breve silêncio para que a paz se restabelecesse e balbuciou uma prece ao Criador. Enquanto isso, a mente do sacerdote Alim Ben-Hor estava como um dédalo de imagens, onde faltava harmonia. A irritação lhe fazia esgotar toda a reserva de forças com que a natureza o dotara por misericórdia. Mas, mesmo sentindo a respiração em dificuldade, via a imagem de Maria em sua mente e procurava estrangulá-la, tal era a dureza dos seus sentimentos. O príncipe da Igreja do Senhor abriu os olhos, tilintou um pequeno sino e falou com expressão de alegria para os seus companheiros de apostolado. Meus filhos, verdadeiramente estamos sofrendo a opressão dos romanos, mas, pelo que nos conta a história, é preferível ficar bem com os que já estão do que livrar-nos de um lobo e cair nas bocas de uma matilha. Estamos sofrendo sob o regime dos dominadores, porém, eles nos deixam livres na vivência e na prática da nossa religião, e isso já é uma bênção do nosso Deus. E se cairmos nas mãos de outros, que poderão nos impedir de adorar o nosso Senhor, como existem muitas nações com os olhos em nossa terra, que não toleram a religiosidade do povo judeu, que seria de nós? Por covardia, queremos destruir uma criança, deportá-la, fechar a sua boca que fala muitas verdades, enquanto os romanos, que moram ao nosso lado, com toda a sua orgia, sem nenhum respeito às nossas origens, prosseguem nos usurpando e nós não damos um pio contra eles. Ao contrário, os reverenciamos? Aqueles de vós que queirais ir ao palácio de Herodes, expulsá-lo daqui, eis ali a porta. Mas não em nome do templo, nem desta nação que nos serve de mãe, mas por vós próprios. Como faz essa frágil moça, sem proteção de qualquer ordem? Ela fala sozinha, sem nenhuma pretensão de ser isso ou aquilo no nosso meio. Ela confia em Deus, coisa que nunca fizemos. Uma coisa eu sei, que somos verdadeiros covardes e vamos morrer com essa covardia no coração. Se algum de vós deseja realmente defender a nossa pátria, que pegue nas armas e vá, mas que fique sabendo que guerras não tornam livre a consciência. Venho acompanhando com interesse a notícia desse Messias e acho que realmente ele vem, mas não da maneira dos Césares, nem dos faraós. Provavelmente virá muito mais como os sábios da Grécia. A sua verdadeira arma será a palavra no amor, peculiar aos anjos e com a energia que a verdadeira escola de Deus mostra na disciplina das criaturas. O que vale matarmos uma formiga se aí adiante vamos encontrar um formigueiro? Muitas vezes somos vencidos pelos homens, porém, diante de Deus, somos vencedores. Estamos cansados de saber que somos transitórios na terra e que somente Deus é eterno nos céus. As palavras do príncipe da sinagoga foram como que um jato de água fria nas altas temperaturas dos sentimentos dos sacerdotes que ali estavam reunidos para sufocar um anjo que somente dizia a verdade. E a verdade costuma alterar os sentimentos dos que vivem no reino das ilusões. A verdade também destrói, quando falta educação na boca de quem fala. Mas não era o caso de Maria. O bom senso morava em seu coração e o que falava, falava com o propósito de servir e com intensa vontade de amar todas as criaturas.
As suas armas eram somente a boca e o coração. Os sacerdotes estavam sem lugar. Faltaram-lhes as palavras. Abaixaram as cabeças, deixando a decisão para o mestre do templo, por respeito à autoridade máxima. E este chamou um dos mensageiros, preparado para tais eventos, ordenando-lhe que convocasse Eliseva, com quem precisava falar imediatamente. Daí a poucos dias, Maria estava a caminho de Nazaré, manifestando grande alegria por estar de volta à sua casa para ver seus pais, que tanto amava. Ia respirar o ar puro dos campos e brincar com os animais. Ia ver os pássaros cantando livres e tornar-se um deles junto aos camponeses, pois que ela adorava conversar com aquela gente simples e bondosa.